Olá, gente! Para vocês, o nosso primeiro episódio, Mulheres Blindadas. Estamos aqui para falar um pouquinho com essas mulheres maravilhosas, mulheres de Deus, para que você conheça um pouquinho hoje o que é o Mulheres Blindadas. Vou deixar que cada um se apresente. Vamos lá, Camila. Meu nome é Camila, eu sou do Ministério ADVEC, Alphaville, em São Paulo. Eu sou a Vivian, da Dínamos, São Paulo. Eu sou a pastora Jaqueline, de Santo Antônio da Platina, da UBPC de Santo Antônio da Platina. Legal. Você que talvez não conheça, né, esse ministério, Mulheres Blindadas, nós somos um ministério interdenominacional e nós temos como objetivo principal ser suporte das igrejas, né, de todas as denominações. Por isso que somos cada um de uma denominação e o Senhor tem nos ligado e tem trazido a cada dia, acrescentado mais pessoas a esse projeto, né, de uma forma muito natural e espontânea, do jeito que o Senhor quer, e nós estamos aqui para servir essas igrejas. Para vocês entenderem um pouquinho, todas elas passaram por um processo de mentoria de inteligência emocional, que é a base do nosso trabalho, né? Então nós usamos como base a inteligência emocional fundamentada na Bíblia e fundamentada no que o Senhor tem colocado ao nosso coração. E aí vamos conhecer um pouquinho a história de cada uma, né? Vamos começar da mais velha, não de idade, mas dentro do projeto. Nós fizemos mentoria aproximadamente uns 5 anos atrás, é a Vivian. Então, Vivian, conta um pouquinho para as pessoas como que era a Vivian antes de conhecer o processo de mentoria Mulheres Blindadas. Bom, a Vivian, antes de conhecer o projeto, era uma Vivian que tinha muitas questões interiores com relação a relacionamentos familiares, alguns traumas, algumas coisas com relação realmente a relacionamentos pessoais, né? E algumas dúvidas e algumas crises internas com relação a várias áreas da minha vida. E no determinado momento que eu pude me deparar e ser alcançado, eu falo que eu fui alcançado pelo projeto, eu comecei um processo de transformação de fato, começando a compreender de fato quem era a Vivian, quais eram as dificuldades que a Vivian tinha, e eu comecei a enxergar as minhas dores e entender que aquilo que eu passava e que eu cheguei a passar e que realmente tinha a ver com tudo que eu estava vivendo naquele momento, eram apenas questões que precisavam ser alinhadas para que eu fosse a minha melhor versão. Então, através da mentoria, né, através de conversas com o Marcelo e de tudo aquilo que o Senhor foi trazendo de clareza no meu coração, e Ele sendo instrumento de Deus para isso, eu comecei a perceber que eu precisava abandonar algumas coisas que aconteceram comigo, não tinha a ver comigo, foram coisas que me acometeram, mas que aquilo trouxe marcas para mim. E eu comecei a perceber que eu precisava me posicionar com relação a tudo isso. Primeiro, entender o que aconteceu comigo e como realmente eu deveria trabalhar isso para que eu pudesse ser a minha melhor versão. Então, passou por processos de saber quem realmente era a Vivian, compreender que era necessário perdão, práticas com relação a relacionamentos e procurar entender o outro também, além de pensar só em mim. Então foram coisas que foram surgindo e a gente costuma dizer que são camadas, né? A gente vai tratando a primeira camada, se resolve, trata a segunda e assim vai. E através de tudo isso começaram a haver processos de cura dentro de mim, com relação a relacionamentos familiares, relacionamentos até com colegas, com amigos. E principalmente eu entender que eu sou um ser único e que Deus trouxe um DNA específico na minha vida. Então, a partir do momento que eu me entendi, a minha vida começou a mudar de uma forma absurda. Legal. E escutando a Vivian falar, né, você pode pensar, poxa, mas isso aconteceu comigo também. Eu passei por um processo de conversão, o Senhor me curou, né, eu consegui liberar perdão. A diferença do foco desse projeto e de todo o restante do que a vida cristã nos leva, né, ao processo de cura, é que para algumas pessoas os traumas e a ambiência da primeira infância está presa ao cérebro e não à alma. Não é um processo da alma, mas sim um processo de registro do cérebro, onde fica ali no inconsciente todos esses traumas alojados, emitindo sinais para a nossa versão atual, fazendo com que o passado ainda seja determinante para as nossas atitudes presentes.
né? Então você vai entender um pouquinho ao longo dessa nossa conversa. E você, Camila, quem era a Camila antes de conhecer o projeto? Bom, antes de conhecer o projeto, né, antes de passar por todo esse processo, eu vinha numa busca de entender na minha vida por que eu não conseguia alcançar alguns resultados que eu queria profissionalmente, em relacionamentos. Então eu comecei um processo de busca de autoconhecimento, que foi o momento que eu conheci a palestra, né, uma palestra, um dos eventos, né, que foram feitos. E aí eu entendi dentro desse processo que não era profissionalmente, eu sabia o caminho que eu tinha que percorrer, eu sabia as etapas que eu tinha que passar, mas eu não conseguia chegar por questões emocionais. E foi num dos eventos que eu entendi o funcionamento do cérebro, ou questões de crenças limitantes que eram lá do passado, e eu entendi que essa era a chave para eu conseguir avançar, né, nos meus processos. E foi aí que eu fiz a mentoria, né, com o Marcelo, e aí eu entendi que questões de comportamentos que eu tinha, pensamentos que eu tinha, hábitos que eu precisava mudar, e coisas que eu tinha acontecido na minha infância, que eu remeti ainda agora, né, na fase adulta, que eu tinha que vencer esses obstáculos, vencer essas crenças para conseguir avançar e ter os resultados. E foi só terminar a mentoria que eu consegui os resultados que eu queria, e eu ainda estou no processo, né, de desenvolvimento, porque acho que esse é um processo que ele não tem fim, né, a gente vai passando de fases e vai tendo um conhecimento, né, daquilo que a gente precisa ter ainda, mas eu vi que foi assim um divisor de águas, né, dentro do meu processo, de quem era a Camila antes e quem é a Camila agora, que eu fui assim atingindo limites que antes eu não conseguia ultrapassar. Então eu fui vendo esse crescimento, esse desenvolvimento, e assim, eu posso dizer que hoje eu estou na minha melhor versão, mas não é a versão final, ainda tem um processo que eu quero percorrer para chegar, né, aí só indo para frente, né, o processo não acaba. Legal, bacana. Pastora Jaque, como que foi o teu processo? Quem era a pastora Jaque quando conheceu o projeto? Eu sempre fui muito aberta ao tratar de Deus, aberta para... E eu sabia, por mais que eu estivesse trabalhando com mulheres, trabalhando cura interior, eu sabia que ainda tinha algo em mim que me bloqueava em certas fases da minha vida. E quando eu conheci o projeto, eu confesso que eu pensei assim, eu vou trazer para a igreja, né? Eu pensei na igreja. Mas sim, foi uma bênção, foi um divisor de águas para a igreja, mas para mim também, como pessoa, também fui desbloqueada de coisas que aconteceram na minha primeira infância e que virou uma chave na minha mente de toda a minha trajetória de vida. Ainda estou no processo também, e vamos avançar, mas eu vejo que hoje eu sou outra pessoa como esposa, como mãe, como mulher, como pastora. Hoje eu entendo muita coisa e consigo governar certas áreas da minha vida. É isso. Que legal, bacana. E você pode estar se perguntando, mas o que exatamente é essa questão de descobrir, o que é exatamente esse desbloqueio, do que se trata isso? Então, de uma forma bem simples, funciona da seguinte forma: o nosso cérebro, ele é um órgão que está no nosso corpo. Quando nós formos para a eternidade, ele não vai junto conosco, ele vai ficar aqui, ó, os bichos vão comer ele. Ou seja, ele é simplesmente um equipamento de sobrevivência enquanto nós estamos aqui na Terra. Enquanto nós somos a nossa mente, né? Porém, o nosso cérebro, ele é uma ferramenta potente de padrões, e ele vai registrando as coisas que acontecem na nossa vida, principalmente na primeira infância. Por que principalmente na primeira infância? Por dois motivos. Primeira infância, nós temos um momento onde nós estamos absorvendo de uma forma veloz todas as informações ao nosso redor, e um segundo motivo é porque nós não temos padrão comparativo. Então o ambiente que nós nascemos é a única verdade que a gente conhece. Então passa a escrever no nosso cérebro esses padrões. Então, dependendo do lugar onde eu nasço,
dependendo do padrão comportamental dos meus pais ou daqueles que cuidam de mim, e dependendo dos meus, dos meus traumas, né? O meu cérebro ele vai registrar uma série de defesas, né? Um exemplo que eu sempre dou é uma menina que, por exemplo, sofreu algum tipo foi molestada na primeira infância, 4, 5 anos. Então, enquanto estava acontecendo o ato, essa criança sentiu raiva, ódio, sentiu nojo, sentiu uma série de sentimentos ruins. E o cérebro dela captou isso, viu que aquilo não era bom. Essa menina cresce, esse acontecimento vai para o inconsciente dela e ela cresce normalmente. E vamos imaginar que ela se converta, que ela case sem nunca ter conhecido homem, né? E na noite de núpcias, quando ela for ter uma intimidade com o marido dela, o cérebro vai possivelmente mandar um sinal que aquilo é perigoso. Por quê? Porque existe uma lembrança de um momento que foi na primeira infância que foi ruim. Então o cérebro ele dispara um alarme e essa pessoa vai sentir algum desconforto, podendo ser um simples desconforto, podendo chegar em alguns casos até um bloqueio total, de não conseguir ter ali um momento de intimidade, de liberdade ali com o seu esposo. Então esse é um exemplo só para você entender como que funcionam os bloqueios, né? Então quando elas falam assim, descobrir, é uma questão de que muitas coisas que nos bloqueiam a gente não tem nem conhecimento, né? A gente nem lembra, né? A gente não tem nem consciência. E dentro desse projeto o Senhor, de uma forma graciosa, vem nos revelar durante o processo justamente para que a gente possa, através dessa consciência, poder tirar esse registro do nosso cérebro, para que a gente possa, na nossa mente, ter controle e domínio. Eu costumo dizer que a ausência de governança, a ausência de domínio próprio da igreja, muitas vezes vem desses bloqueios. Então são sinais que são emitidos inconscientemente ao nosso presente que vem lá do passado. E a gente se pergunta, por que eu não consigo fazer determinada coisa? Por que eu não consigo ter uma constância? Por que eu não consigo obter resultados, como a Camila falou, né? Então tudo isso pode sim estar ligado à sua primeira infância e a um processo de bloqueio emocional. Então esse projeto, ele não vem como a última, o elixir do que o crente precisa. Não, é apenas uma ferramenta que para algumas pessoas faz muito sentido. E a gente tem visto muitas mulheres, né, pastoras, né, líderes sendo libertadas de coisas do seu passado, né, e sendo tocada de uma forma, né, e conseguindo muitas delas se posicionar como uma mulher virtuosa, né, que é um dos projetos do Mulheres Blindadas. Quando o Senhor nos deu esse projeto, Ele deu como referencial posicionar essas mulheres de hoje, que são mulheres de Deus valorosas, conforme a palavra diz que são, para atuarem como diz lá em Provérbios 31, de 10 a 31. Eu tenho certeza que muitas mulheres, né, meninas, acham que isso é utópico, né? Vocês também achavam que era utopia ser a mulher de Provérbios 31? Como que era para você, Camila? A gente acha que é algo assim inalcançável, né? Falando, nossa, nunca, né? Mas eu acho que é um modelo, né? Que Jesus deixou ali, né? Que Deus deixou pra gente. É um modelo a se seguir. Então são processos, né? Cada fase ali a gente vai vendo e se adequando ali ao que é a mulher de Provérbios, né? As virtudes que a gente vai adquirindo e vendo por que eu não sou assim, ou por que eu preciso fazer para chegar nesse ponto, né? Então a gente vai vendo as nossas dores e o que a gente precisa para ser curada daquilo, para se adequar ali, para ser realmente uma mulher virtuosa, né? A mulher que edifica o seu lar, que edifica os seus relacionamentos, que faz diferença onde ela está. Então a gente acha que, nossa, nunca, né? Mas é um processo que a gente vai seguir. E se tá ali é porque a gente pode alcançar, né? Não é algo inatingível, é porque a gente pode ser essa mulher virtuosa. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se engane, né? Amém? E para você, Vivian, como que é olhar para essa mulher virtuosa e viver esse desafio? Olha, eu falo que olhar para a mulher virtuosa e achar que é algo impossível de conseguir fazer é algo que já eu posso dizer com certeza que já é um bloqueio. Porque como a Camila comentou, né, por estar na palavra já é algo que de fato a mulher consegue alcançar.
E a gente tem uma ideia de que lendo ali dentro dos versículos, puxa, mas ela fazia isso, ela levantava cedo, ela cuidava da casa, ela negociava. Gente, a mulher virtuosa, ela era empreendedora, ó, pensa nisso. E como que eu consigo dar conta de tudo? Hoje eu tenho, a mulher ela tem muitos papéis, na verdade, né? Trabalha fora, cuida dos filhos, tem marido, tem tanta coisa que nem no caso da pastora, igreja, tudo. E a gente para e pensa, poxa, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Mas quando a gente para compreender a palavra em si, é possível. E como que a gente entende isso? Tudo na nossa vida existem processos. Você não vai conseguir fazer tudo do dia para a noite ou de uma vez só. Então entenda, para que a mulher de Provérbios 31, ela como qualquer pessoa, também passou pelos seus processos. Então eu ouso dizer que ela não deve ter chegado do dia para a noite em tudo isso. Mas isso foi relatado ao longo da vida da mulher de Provérbios 31, que ela chegou em tudo isso. Então, trazendo para a Vivian, quando eu olhei aquilo, realmente eu achei que era uma utopia. Falei, poxa vida, eu não vou conseguir chegar nunca nisso, ou só numa parte. Mas depois que eu compreendi que a palavra de Deus de fato entrou, esse trecho entrou no meu coração, e eu comecei a ver que, através do processo de entender que eu tenho que ser a minha melhor versão todos os dias, e que, não uma obrigação, mas por essência de quem eu sou em Cristo, de quem Ele me criou, de quem Ele me fez, eu sei que é possível, só que a gente não consegue as coisas sozinha. Então, como que eu chego na excelência da mulher de Provérbios 31? Somente através de Cristo. É somente através dele que eu consigo isso. E é um dia após o outro, um passo após o outro. E assim a gente vai chegando até alcançar tudo aquilo que é necessário. Então existem alguns pontos ali da mulher de Provérbios 31 que eu ainda não cheguei. Mas eu sei que é possível, por quê? Porque eu tenho alguém que vai me orientar, que é o próprio Cristo através do Espírito Santo. Amém. E aí, pastora, como é olhar a mulher virtuosa e ver esse desafio à frente? Realmente um desafio. É uma busca todos os dias, né? Eu acho que é quase inatingível, mas se está na palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Só que é um posicionamento. Eu vejo hoje que as mulheres precisam se posicionar a querer ser uma mulher virtuosa, né? E eu não tenho visto isso, e tem mulheres que não sabem, nem sabem o que é isso. Como a gente fala eu tenho um Deus na minha vida que Ele vai curar todas as minhas feridas, amém. Mas eu tenho um Deus totalmente educado que Ele não vai entrar aonde eu não permitir. E se eu não sei que eu tenho este trauma, esta ferida, né, esta tristeza, como que eu vou deixar Deus acessar? Né? Então são coisas da vida da gente que aconteceu que não lembramos e vamos entender lá na frente. Então a gente tem que estar sempre se autoconhecendo, sempre buscando. Amém. Amém. E assim, o que é muito legal é que o que a gente percebe, o que a gente tem revelação, que na verdade a mulher de Provérbios já é a mulher cristã. Você não precisa ser a mulher de Provérbios, você é a mulher de Provérbios. Você só precisa tomar posse de como ela escolhe viver, os padrões que ela escolhe viver. Porque quando a gente fala que eu preciso me transformar, parece que tem algo errado comigo. E na verdade, quando você aceita o Senhor Jesus, tudo o que precisava ser feito já foi feito. Mas existe um grande porém, você não foi treinada para ser a mulher de Provérbios. Nós não temos uma educação para sermos vencedores. Nós temos uma educação cheia de medo, cheia de temor no sentido de risco. Por quê? Porque os nossos pais, eles também foram educados na base do medo e na base do pouco esforço e de ter muitas garantias. Né? Então, nós fomos, até pouco tempo atrás, o sonho de um brasileiro era ser funcionário público, por causa da estabilidade. Só que quem dá estabilidade é Deus. O homem não tem como dar estabilidade. Então, talvez quem estava na Segunda Guerra Mundial, que era funcionário público, talvez pensava que tinha alguma estabilidade, mas uma bomba pode mudar uma estabilidade, qualquer coisa pode mudar a nossa estabilidade. Então, assim, o primeiro passo que você precisa entender, talvez até para tirar
desalojar qualquer culpa que possa existir no teu coração pelo fato de você não se sentir essa mulher, é você entender que você não foi treinada para ser ela. E que o Senhor nesse tempo quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer isso através de várias formas, né? E Ele está fazendo isso através desse vídeo. Ele está falando com você. Ele está falando ao seu coração que você é essa mulher. E o mais lindo dessa passagem de Provérbios é falar que você é mais valiosa do que o rubi, né? Então, não sei se você sabe o quanto isso é grandioso, porque o rubi ele vale de 50 a 60 vezes o preço do ouro, né? Então, esse é o valor da mulher. Esse é o seu valor, né? Não é da mulher, é o seu valor. Você pode até repetir aí comigo. Esse é o meu valor. Né? Porque quando você fala isso, você está falando para o seu cérebro, você está falando para a tua carne. Eu já sou essa mulher. Amém? Alcançar todas as propriedades é um processo, né? Talvez aí sim nós vamos levar algum tempo para alcançar. Mas o que eu entendo sendo mentor de mulheres há mais de 5 anos e o que eu entendo trabalhando diariamente com isso é exatamente que a primeira coisa, o primeiro problema da mulher cristã é que ela não se vê como uma mulher virtuosa. Ela acha que é uma utopia, assim como eu também não consegui entender Paulo. Eu achava que Paulo era uma fábula. Eu achava que não tinha como existir um homem que ele ia pregar o evangelho, ele era apedrejado, ele era retirado dessa cidade porque pregou o evangelho praticamente morto, e quando ele levanta, ele bate a poeira e volta para o mesmo lugar para pegar o evangelho. Então isso para mim era utópico. E quando eu entendi o processo de desbloqueio emocional das minhas emoções e cuidei das minhas feridas, vamos dizer assim, e dos meus traumas, eu comecei a ver que era possível ter governança sobre as coisas externas, né? Então quando a gente fala de domínio próprio, parece utópico também, né? Você fala assim, poxa, mas como assim ter domínio próprio, né? Se eu não consigo nem não xingar alguém no trânsito quando eu sou fechado. Então essa ausência de domínio próprio pode sim estar ligada a uma programação cerebral que veio exatamente dos seus traumas e da sua ambiência de infância. Então às vezes você acha que você tem um problema, você não tem um problema, meu querido, minha querida. Você precisa só de ajuda nesse sentido, tá? Então, mais uma vez, nós não somos aqui o arauto da solução, não, Cristo é essa solução. Ele já veio e já fez tudo o que precisava ser feito. Porém, uma pequena ferramenta que pode te ajudar, assim como me ajudou, né? Em determinado momento da minha vida, eu estava com 43 anos e não me sentia feliz. Era cristão, tinha um chamado pastoral, eu tinha vontade de fazer um monte de coisas, tinha um filho, tinha uma filha, só que algo dentro de mim falava que nada disso estava certo. E aí foi quando eu conheci a inteligência emocional e descobri que de fato existiam coisas do meu passado que emitiam sinais para o meu presente, mesmo que o meu presente ainda não fosse nada parecido com o que foi o meu passado. Mas o fato de eu ter sido abandonado com pouca idade, ter sido colocado numa instituição onde várias crianças ali ficavam e sofriam maus tratos, aquilo realmente era algo que tinha uma ferida, tinha algo ali gravado no meu cérebro que mandava esse sinal para mim e eu não conseguia entender isso. Eu tinha uma carência absurda e eu tinha muito medo de perder pessoas. Eu era um cara sufocante, eu tinha dificuldade de me relacionar porque eu queria 100% das pessoas. Eu achava que todo mundo tinha obrigação de fazer isso. Só que eu não entendi o que me movia e o que me motivava a ser assim. E aí eu descobri que era o meu passado, era a forma com que eu perdi pessoas que fazia com que eu me relacionasse dessa forma. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você teve um pai que te bateu, te espancou injustamente, né? Talvez você tenha passado por algum tipo de abuso. Talvez você tenha vivido numa família onde não mostraram, não te guardaram, não te deram a segurança necessária enquanto você era criança. E tudo isso, todos esses pequenos fatores, né, pode ser a chave para que você consiga trazer para o presente essa governança, né? Meninas, queria falar um pouquinho com vocês a respeito de como vocês se sentem hoje estando do outro lado, né? Então vocês estavam aí buscando, né, alguma mudança, existia alguma dor, existia algum ponto, né? Só no caso da pastora Jaque que eu me lembro como se fosse hoje, quando eu conversei com a pastora Jaque, ela falou assim, não, eu tô tranquila, eu só tenho, às vezes eu deixo um pouco para depois as coisas, não consigo fazer, eu só tenho esse problema de procrastinação.
né? A parte disso que era interessante, que era só comigo a procrastinação. Tudo que alguém pedia para eu fazer, ou precisava de mim, era na hora, ou se me desse um horário específico, uma data específica, estava tudo ok. Não ficava para a última hora. Mas o que era para mim, eu ia levando. E eu nem imaginava o porquê disso tudo. Você falou da questão da infância, é a família disfuncional, né? Então eu penso assim que o que a gente está aprendendo agora, daqui 10, 15, 20 anos, vai precisar muito disso, porque as famílias, se você for olhar para as famílias, então que 90% das famílias são disfuncionais. Então, nós crescemos com esses traumas, mas ainda era, né? Mas e daqui 10, 15, 20 anos, como que vai estar essas pessoas? Como que vai ser os bloqueios dessas crianças hoje? Quanta coisa que está acontecendo hoje, né? E você falando, me veio a parte quando Jesus, ele ressuscita Lázaro, né? Então, Jesus, ele chega ali, fala, tire a pedra, e ele chama Lázaro. Lázaro vem para fora. E daí eu pergunto, Jesus não podia retirem a pedra, Jesus não podia ter entrado lá e saído com Lázaro, segurando na mão de Lázaro? Mas não, Jesus chama Lázaro para fora e a Bíblia diz que Lázaro estava envolto em tecidos de linho. Então, digamos assim, ele estava todo enrolado, certo? Numa caverna, no escuro, né? Vamos pensar bem. E mesmo assim, Jesus fala para ele, venha para fora. Então pense, ele acorda sem enxergar, porque ele estava no escuro, creio eu. Todo apertado, envolto em tecidos, todo preso. E ele precisa o quê? Ouvir a voz de Jesus. Então, quando ele ouve a voz de Jesus, eu penso assim que ele venha talvez até se arrastando para aquela porta. E é isso que eu vejo que aconteceu na minha vida. Eu ir do jeito que eu estava, que esses tecidos, esses que prendiam, eu vejo que é os nossos traumas, que é as nossas dores, que é os nossos bloqueios. E a nossa cegueira, né? Tipo assim, tá tudo bem. Como que você tá na minha vida? Tá tudo bem, às vezes eu só deixo alguma coisa ali pra depois. Mas quando você que eu estou passando por isso, eu vejo assim como Lázaro. Talvez Jesus estivesse me chamando, mas eu estava esperando Jesus ir lá e pegar na minha mão e sair comigo pra fora. E é isso que eu falo falo para as pessoas, que Jesus, ele tá ali, como fala, abra a porta do seu quarto, né, entre e fecha a porta, ele tá lá, mas a gente tem que abrir a porta e entrar lá, não é verdade? E a gente não dá essa abertura, talvez a gente não tenha esse conhecimento de que a gente tem que procurar melhorar, a gente tem que estar sempre nessa constante busca e não vai ser, que nem a gente conversava esses dias, não vai ser um bloqueio, 2 bloqueios. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar desbloqueando, a gente vai estar em constante evolução, como a Vivian falou, para ser essa melhor versão. Exatamente. Vivian, e aí, para você, como que é hoje estar do lado de cá, né? Você estava do lado de lá e hoje você vê as pessoas sendo tocadas, transformadas por esse projeto. A gente vê o quanto Jesus tem feito, né, na vida dessas pessoas através desse projeto. Como que tem sido essa experiência? Tem sido uma experiência, eu acho que a única palavra que eu consigo descrever é sobrenatural. Porque analisando quem era a Vivian antes e quem é a Vivian agora, eu falo que eu sou uma pessoa mais leve. E eu percebi, né, até pontos específicos em todo o meu processo, que existiam coisas na minha vida que me fizeram ser uma mulher independente.
e eu achava que eu era dependente de Deus em algumas coisas, mas na verdade existiam pontos que eu precisava entregar, mas por falta de conhecimento, por falta de entendimento, eu não entregava. E eu sempre me questionava, por que eu não consigo avançar em tais questões na minha vida? Porque faltava compreender de que de fato, eu falo em questão de paternidade de fato de Deus. A paternidade de Deus, ela está atrelada à essência feminina, como lá no processo do Jardim do Éden, como a gente estava comentando esses dias, né, com essa relação à paternidade e à essência feminina. E quando eu compreendi isso, quando eu passei por experiências onde eu pude sentir de fato a paternidade de Deus e depois, através de todo o processo de mentoria, e ver tudo que está acontecendo hoje, pessoas sendo transformadas e tudo, é exatamente isso que eu identifiquei na minha vida, é exatamente isso que me leva a entender que uma boa parte das pessoas tem de fato uma questão muito séria com relação à paternidade. Então, muitos de nós compreendem que Deus, ele é pai, mas na hora de se relacionar com Deus tem dificuldades, por falta de uma família disfuncional, né, como a pastora comentou, e por não compreender de fato o que significa paternidade, porque não viveu essa experiência, por uma série de fatores. Então a Vivian hoje entende que a paternidade, ela é essencial para que nós possamos viver de fato como Cristo nos criou. E vendo pessoas sendo tocadas por esse projeto, não somente através do processo de paternidade, mas por tantas outras coisas que a gente tem tido a oportunidade de escutar e de vivenciar e de testemunhar, é um projeto que faz sentido. É um projeto que de fato nasceu no coração de Deus, disso eu não tenho dúvida, porque Deus é o maior interessado em nos ver bem. Ele é o nosso Criador, Ele é o maior interessado em saber como nós estamos e onde nós vamos chegar. Ele é o maior interessado de que nós chegamos ali na linha de chegada, exatamente como Ele projetou para nós. Né? Então, vendo tudo isso, pessoas sendo curadas, sabe, restauramento de casamentos, relacionamento entre pais e filhos, filhos que não se falavam, pais que não se conversavam, sabe, pessoas que tinham enfermidades por conta disso, e através do processo ver pessoas sendo curadas, famílias restauradas, o poder da mesa, família sentar junto, comer junto, isso não tem o que paga, né? E é exatamente isso que Deus projetou, família. Então isso faz muito sentido, e estar desse lado, né, poder ter, eu não canso de dizer que o projeto me alcançou por conta de tudo isso, não foi eu que achei o projeto que me achou, né, o Senhor encaminhou e tudo isso aconteceu. E pessoas sendo curadas e ver pessoas em lágrimas, entendendo que elas tinham ódio de Deus, que elas tinham raiva de Deus, que elas não perdoavam Deus por coisas que aconteceram nas suas vidas, e entendendo que tudo foi um projeto de Deus para trazê-las mais para próximo dele e ver vidas se tornando mais leve, não há o que pague, né? Eu só tenho gratidão por conta de tudo isso. E me ver uma pessoa mais leve, uma pessoa vivendo algo cada vez mais de acordo com o que Cristo sonhou para mim, eu me sinto mais amada do que nunca. Legal. Muito bom. E aí, Camila, e para você? Bom, bem assim, é gratificante, né, ter passado por esse processo e ver outras pessoas passando por esse processo. Né, pegando o gancho do que a pastora falou, né, de Lázaro, eu vejo assim que Jesus, ele reage às nossas ações, né? Então ele mostra o caminho, mas o primeiro passo a gente que tem que dar, a gente tem que buscar, e a gente, sabendo o que precisa fazer, a gente tem que ter coragem, ousadia e fazer o que precisa fazer para ver a mudança acontecendo, né? E eu vi assim na minha vida a mudança de perspectiva, de olhar o problema, não a partir do outro, poxa, mas o outro fez isso, eu senti aquilo, é olhar para dentro e falar, e por que eu estou sentindo isso, né? O que o outro fez, ele está errado ou não, mas olhar a minha atitude, o meu sentimento, o meu comportamento diante daquilo que acontece, né? Porque a gente tem, assim, a perspectiva de sempre olhar para fora, mas não, então eu aprendi a olhar para mim, né? Como que eu vou reagir a essas situações? E ver as pessoas também tendo essa perspectiva, né? Igual a Vivian comentou, restaurações de famílias, vários processos, né, que as pessoas vão resgatando. E você vê que às vezes são a mesma raiz, mas são várias consequências. E a pessoa poder descobrir isso, né, e tratar aquele processo pontual, e ao longo da vida ali, ó,
mudando a perspectiva, você vai conseguindo identificar ao longo do caminho outras coisas que vão acontecendo. Ah, isso aqui, bom, então eu vou olhar pra mim e eu vou olhar o que eu tenho que fazer nesse processo, por que eu tô me comportando desse jeito. É se autoexaminar, olhar pra dentro, né? Então acho que esse lado de cá é isso, é você não sabendo de tudo, mas você saber identificar dentro de você qual que é a chave, o que você está precisando ali, qual que é a cura que você precisa, e Deus vai te mostrando, vai te conduzindo. Igual aconteceu comigo, várias coisas eu fui procurar e sempre esbarrava ali no limite, não passava daquilo. E foi aí que Deus mostrou o caminho, vai por aqui, porque é dentro de você que você tem que olhar. E aí Deus, né, me chamou e eu falei, então tô indo, Lázaro, né, não sei o que está acontecendo, eu tô presa, não consigo avançar, tô ouvindo a voz, então, mas eu tenho que levantar e eu tenho que andar até Jesus, né, ele não foi lá dentro e tirar. Então eu acho que é esse processo, e ver as pessoas passando por esse processo e o resultado que tem isso depois, é a leveza, é aquela coisa, né, de gratidão mesmo. Então é muito louco o processo. É muito legal, porque assim, o que eu vejo, né, é que na verdade toda a chave disso está na disfunção familiar, né? Então, quando o inferno ele consegue descaracterizar a família do padrão do Senhor, vai dar ruim, vai dar problema. Então, muitas vezes não precisa muito esforço. Então, se a gente perceber o que é o feminismo não tem nada a ver com mulheres. O feminismo é a descaracterização do poder do homem dentro de casa, né? Então você vê que o feminismo ele tem ódio do homem. Ele é muito mais odiento ao homem do que favorável à mulher. Então, na verdade, se cria uma cortina de fumaça, mas o alvo é o homem. Você não precisa de um homem, elas falam. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho filhos sem ter um pai, sem ter uma referência de pai, eu já descaracterizei aquela criança, o crescimento e desenvolvimento daquela criança, até em relação a quem é Deus. Porque se o pai que ele pode ver não cumpriu com o seu papel, não o satisfez, não o preencheu da forma que deveria, não o protegeu da forma que deveria, como que ele vai acreditar num pai que ele não pode ver? Se a primeira referência de pai dele foi completamente destruída, distorcida, foi completamente deformada. Então, não precisa de muita força para acabar com uma pessoa. É só você tirar as características básicas do que Deus criou dentro do que ele fez de família. E a gente vê que pessoas muito valiosas para o Senhor, né? Pessoas que já estão aí na sua vida ministerial, já estão ajudando outras pessoas, têm em si, muitas vezes, essas feridas. Nós atendemos muitas pastoras, né? Então a pastora Jaque não é uma exceção, pelo contrário, esse ministério, ele nasceu olhando para o coração das pastoras, né? Por quê? Porque se eu, quando eu falo eu projeto, né, não eu Marcelo, mas se o projeto alcançar uma pastora que tem um problema, que tem uma dor, e conseguir posicioná-la como a mulher virtuosa, ela vai edificar o seu lar, as emoções do seu esposo, e esse casal de pastores sarados emocionalmente vão sarar toda a sua igreja, porque é uma questão de perspectiva. Como que você vai dar algo que você não tem? Como que você vai fazer algo que você não conhece? Como que você vai prover algo que você não experimentou? Então, muitas vezes, o que a gente vê nesse projeto é uma multiplicação de uma visão que já nasceu no coração de Deus. Não é uma novidade, nós não estamos trazendo aqui uma novidade. Olha, existe uma novidade aí, uma coisa nova. Pelo contrário, na verdade nós estamos usando uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Né? Nós estamos usando o verbo do próprio Deus para alinhar apenas uma conduta mais, vamos dizer assim, do nosso tempo, né? Para que as mulheres possam entender a sua importância e o quanto uma mulher curada ela pode curar. Então talvez você esteja vendo aqui esse podcast, talvez o seu coração esteja queimando. Algo dentro de você esteja queimando e fala assim, poxa, que negócio legal, poxa, eu queria fazer parte disso. É para isso que existe esse projeto, para que mais e mais mulheres
desejem ser instrumento para curar mais e mais mulheres. Por quê? Porque toda a parte emocional nasce a partir da mulher. É a mulher que tem essa condição, né? Em algumas palestras, algumas mulheres bravas comigo perguntam assim: por que você não começa a curar os homens em vez de curar as mulheres? E aí a minha resposta é muito simples: é porque o homem não tem o instinto de cuidador. Então, se ele for curado, ele vai abandonar a esposa dele, que é uma encrenca, e vai procurar outra melhor. Agora, a mulher sarada e curada, ela tem disposição de muitas vezes esperar 10 anos pela conversão do seu marido, ela tem disposição de ajudá-lo a ser alguém melhor. Porque a mulher tem isso dentro do seu DNA. Foi o próprio Deus que colocou isso nela, né? E falando um pouquinho de feminismo, né, a gente vê uma disparidade muito grande, porque hoje a mulher ela trabalha mais do que a mulher virtuosa e faz muito menos. Essa é a verdade. Porque hoje o tempo da mulher está todo preenchido, mas está preenchido com as coisas erradas. Está preenchido com o que o homem deveria fazer e não com o que a mulher deveria fazer. Então, hoje a gente vê um ativismo muito grande e um resultado muito pequeno. Essa mulher está fadigada, cansada, desesperada, sozinha, mesmo às vezes estando casada, mesmo estando numa condição de uma família aparentemente funcional. Mas ela está tão ocupada que a ocupação dela torna a família dela desfuncional, porque ela não está nas posições que deveria estar. E muitas vezes substitui a posição e a autoridade do homem, e o homem por si acaba ocupando o lugar de uma leoa. Sai da posição do leão e vira aquele homem molenga. Aquele homem, o famoso, lá em Goiânia, né, o pessoal fala o homem pamonha, né? Por quê? Porque existe um lugar ocupado. Ocupado por quem? Por uma mulher que nunca teve voz, talvez dentro de casa, por um pai autoritário, e aí quando ela vê o poder na mão dela, ela se delicia com esse poder. Estar no lugar do homem, ter o poder de decisão de tudo, sem ter que dar satisfação para ninguém, isso de certa forma embriaga algumas mulheres. E esse homem casado com essa mulher, ele vai abrir mão, porque o homem ele tem um instinto de deixar quieto. Então tá bom, se ela quer fazer, deixa ela fazer. E aí é esse homem que muitas vezes fica lá no sofá de casa, muitas vezes não vai procurar um emprego, muitas vezes não protege, muitas vezes não faz as suas funções. Por quê? Porque a mulher já está dominando um espaço que era dele. Então, se você está nessa condição, existe uma saída. Existe um movimento que ele pode ser criado. Mas para isso você precisa se enxergar, você precisa começar a cuidar de você. Você precisa entender que você é a sua prioridade. Sua prioridade não é seu marido. Sua prioridade não é seu filho. A grande lei é amar o Senhor teu Deus de toda a força e todo o teu coração. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o segundo mandamento é amar você. Para que você, amando a você, cuidando de você, das suas emoções, você possa cuidar de outros. Uma vez eu estava no avião e eu vi a aeromoça fazer aquele procedimento de segurança, mostrando como colocar máscara, e no momento que ela falou assim, não, primeiro você coloca a sua máscara em você e depois você ajuda os outros. Ali o Senhor falou comigo. Esse é um princípio meu. Não tem como você ajudar alguém se você não se ajuda, se você não faz por você. Então o princípio de você ser essa pessoa boa, grande, generosa, que atende o chamado do Senhor, que faz com que Ele seja conhecido através da sua boca e das suas ações, é você começar por você. É você se dar uma chance, você se amar, gostar de você, até com os seus defeitos. Por quê? Porque o Senhor pode tirá-los, o Senhor pode te levar a novos momentos na sua vida, mas você precisa se amar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho essa questão desse amor. Como que foi essa mudança para você, Camila? Hoje, qual que é a diferença da forma que você se trata? Eu acho que assim, me deixar como prioridade, ter o meu momento de autocuidado, né? Não negligenciar esse momento, né? Que às vezes a gente tem tantas tarefas para fazer e acaba se deixando de lado, né? Não fazendo aquilo que você precisa fazer para você estar bem, né? Fazer uma academia, amanhã eu faço, deixa para semana que vem. Só que você precisa daquele momento para o seu corpo te sustentar para você fazer as coisas que precisa fazer. E ter definido qual é o meu papel de mulher, né? Então, assim, o que eu preciso fazer, que eu não estou fazendo, e o que eu estou fazendo que eu não preciso fazer, deixar, né, exatamente Deus conduzir essa parte. Então, é me nutrir, cuidar e fazer isso pelos outros, que é o papel da mulher, né? De nutrir, de cuidar, de receber. Então, é esse papel. Alimentação, os hábitos.
Então, acho que tudo está relacionado, né? Quando você começa a cuidar de si, você tem condições de cuidar do outro também, né? Quando você está bem com você consegue passar, né, esse amor, esse cuidado com os outros também. Então, isso vai refletir em todas as áreas da vida, tanto no trabalho, relacionamentos, você com você mesmo. Então, eu vi muito isso, né, de ter esse momento meu, não deixar, colocar na agenda mesmo, ó, esse horário aqui é meu, vou fazer a minha unha, vou fazer meu cabelo, a minha academia, e as outras coisas vão se encaixando depois. E eu vi que isso realmente faz uma diferença, traz um vigor para você colocar as suas atividades, né, onde tem que ser alinhadas ali na tua agenda. Eu acho que faz parte disso. Legal. E para você, Viviane, como que é o autocuidado para você? O que mudou? O que mudou? Eu acho que agora, de verdade, eu estou me priorizando. Como a Camila comentou, às vezes a gente se preocupa tanto, né, de fazer tanta coisa e não atenta pra gente. E eu tinha um autocuidado, mas era um autocuidado falso, porque eu fazia minha unha, ia pra academia, só que a minha cabeça não estava ali, eu não me entregava naquele momento. E em muitas das atividades que eu fazia eu não me entregava. Então hoje eu até fazia uma comida pra mim e tudo, mas eu não tinha prazer de fazer a comida de fato pra mim. Então assim, sabe quando a gente fala assim, eu me amo? É desse jeito. Eu me preocupo assim, poxa, vou comer o quê? Então eu faço, eu preparo. É aquele prazer de você fazer para você estar comendo ali você mesmo, né? E às vezes a gente se preocupa tanto em socorrer as pessoas e me ocorreu aqui algo, ser a síndrome da serva eterna, né? Você ajuda todo mundo, corre, faz tudo, mas no final das contas você se abandonou, você se largou. Então, às vezes pode parecer pequeno, eu vou lá cortar o cabelo, vou só ali na feira comprar uma fruta para mim. Mas você se dedicou a fazer algo para você. Então eu acredito assim, realmente agora eu estou tendo um autocuidado verdadeiro comigo, né? Em devocionais também, de fato, deixar o celular ao lado, não quero saber, é o meu momento, né, de estar ali com Deus e tudo, e depois o que eu vou fazer no dia a dia. Poxa, agora nesse horário eu lavo louça, depois eu vou lá, faço a comida, mas cuidando de mim, né? Então é o verdadeiro autocuidado que faz toda a diferença. Então eu digo que agora eu estou me priorizando mesmo, porque se fosse algo urgente de alguém correr atrás de você, ia telefonar, né? Você ia falar, se for urgente me liga, se não, tá tudo certo. Legal. E para você, pastor, elas que são solteiras, vamos dizer assim, né? Tem talvez uma facilidade um pouquinho maior, né? E você dentro dessa doideira que né, estar à frente do ministério, né, junto com o pastor Ronaldo, e ter todas as obrigações, como que mudou a questão do autocuidado? Eu me esquecia, né? Eu me esquecia. Só que eu me esquecia por dentro. Por fora, arrumava, unha, tudo normal. Mas até o descanso, às vezes eu achava assim, não, eu não posso descansar porque eu tenho que fazer tal coisa. Porque daí nós mulheres somos várias versões, né? Nós somos a versão mãe, a versão esposa, a versão pastora, a que trabalha, né? No meu caso eu sou avó, então assim, somos várias versões. E a demanda, às vezes eu tenho que parar, não, agora eu vou, tá bom, depois a gente conversa. Eu era muito de querer resolver tudo na hora, tipo, se alguém me procurasse e falasse assim, pastora, eu preciso de tal coisa, como eu faço? Eu parava, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou a minha família é a mesma coisa, mas quando eu queria fazer algo, eu ia ficando sempre para trás, porque eu não priorizava isso. E hoje eu priorizo. Hoje eu priorizo estar bem. E é muito mais fácil depois que você começa a cuidar de você, como se uma vitalidade, outra vitalidade, né? Para você cuidar de outra pessoa. Então tudo que você vai fazer para outra pessoa acaba fluindo melhor quando você tá bem. Porque às vezes a gente tá bem só por fora. A gente não tá bem por dentro, né? A gente tá bem por fora.
Então. Bom, gente, vamos fazer um intervalinho. Então já já a gente volta para o segundo bloco. Valeu, tchau, tchau. Estamos de volta para o segundo bloco, Mulheres Blindadas, primeiro episódio. Então, se você está aqui conosco e não assistiu a primeira parte, assista, está muito boa. E eu quero já de cara agradecer, nós estamos aqui usando uma estrutura da Igreja Brasil para Cristo, aqui de Jaguariaíva, no Paraná. Quero agradecer de coração o Bispo Célio e os seus pastores, seus corpos de pastores, né, pessoas aqui que nos receberam com todo carinho, né, através aí da pastora Jaque, e tem sido um tempo de bênção, tem sido um tempo realmente de renovo. Estar aqui no meio de vocês tem sido para nós algo de Deus, e eu creio que é o começo de grandes coisas que nós faremos aí em nome do Senhor Jesus. Amém? E nesse bloco eu vou ficar à disposição dessas meninas aqui, estou até com medo, confesso, né? Para que elas façam a pergunta que elas quiserem, né? A respeito do que elas quiserem. Eu vou responder aí. Quem quer começar? Posso começar? Então vamos lá. Uma dúvida, né? A gente tem esse processo, sobre esse processo, né? Depois do evento a gente faz, né? Tem a oportunidade de fazer a mentoria, né? E assim, a gente sabe que, né, o resultado é sempre positivo. Mas assim, sempre, em todos os processos que você fez, todos tiveram o resultado esperado? Existe alguma possibilidade de não dar certo o processo por algum motivo, a pessoa não conseguiu desbloquear em alguma área e não teve o resultado, passou por todo o processo, mas não chegou ali no 100%. Acontece? Sim, acontece, né? Na verdade, hoje a gente tem de mais de 600 mulheres, tá? Dentro desse número, desse universo, eu acredito aí que 5%, né, foram os casos que não tiveram nenhum resultado, né? Então são pessoas que aí eu coloco em dois grupos, né? Num grupo que não queria exatamente uma mudança, né? Veio por qualquer outro motivo, uma motivação um pouco, vamos assim, não muito alinhada com o querer a mudança, né? Porque o que eu falo, o processo ele é muito legal, porém 90% do processo é a pessoa que faz, né? O quanto ela deseja, o quanto ela quer. E um outro ponto de vista é seguir processo, né? Então, se eu não me submeto ao processo, eu não vou conseguir fazer com que o processo me ajude. E tem pessoas com muita dificuldade de se submeter a processos, né? Então, é um bloqueio, a ausência de submissão, e às vezes esse bloqueio inicial já consegue parar todo o resto do processo. Mas graças a Deus é um pequeno número de pessoas, a grande maioria consegue alguma melhora significativa. Agora, em relação a bloqueios propriamente dito, o que acontece? Nem sempre, porque assim, o bloqueio é muito mais fácil de ser tratado quando existe um trauma, um evento pontual, tá? Então você tem uma facilidade porque você tem ali um momento em que o registro cerebral foi feito. Quando você reconhece esse momento, é mais fácil de ser tratado. O grande problema é que muitas vezes não existe esse evento. Na verdade, o bloqueio ele foi derivado de uma ambiência. Ele foi derivado de um modelo comportamental dos pais, né? Então, o desbloqueio ele se torna algo um pouco mais demorado por não ter um evento significativo. Quando existe o evento é muito mais fácil, tá? Então existe uma dificuldades aí, mas 95% das pessoas conseguem uma melhora bastante significativa. E assim, Marcelo, o porquê do nome, né? Mulheres Blindadas, a gente vê que tem uma borboleta, tem a coroa. Como que o senhor te deu isso, né? Qual foi o processo aí do nome? Conta um pouco pra gente. Legal. A gente já está aí na segunda geração, né, de pessoas que estão auxiliando o projeto. Então, quando eu comecei o projeto, comecei com a pastora Eliana, a pastora Silvia, né? A pastora Eliana até hoje é minha pastora, né? Mas em função de outros projetos que ela acaba estando envolvida, então ela não consegue estar tão presente, né? Mas é uma pessoa que tem nos abençoado e tal. Então, assim, numa conversa com
com a pastora Eliana e com a pastora Silvia, veio a questão do Mulher Blindada, que é o quê? É blindar as emoções dessa mulher para que o externo ele não interfira tanto na vida dela. Né? Porque hoje, se a gente for ver, as nossas emoções elas são uma peneira gigante, onde o externo, na verdade, comanda como nós vamos nos sentir no dia a dia. Né? Então, se meu filho se comporta de tal forma, eu fico feliz. Se o meu marido se comporta de tal forma, eu me sinto bem. Se a minha mãe se comporta de tal forma, então tudo está na expectativa do que você não controla. E blindar as suas emoções é você voltar para dentro e passar a ter como determinância de felicidade o teu estado emocional, independente de como está o externo. Né? Então o externo não ter mais o poder de mudar o quanto você está bem emocionalmente. Então isso te dá uma força que te torna uma pessoa muito mais firme, uma pessoa muito mais centrada e uma pessoa que alcança muito mais os resultados. Né? Então, o Mulheres Blindadas vem exatamente dessa questão da blindagem emocional. A questão da coroa é que realmente assim, a mulher ela é a rainha, né? Ela é ela tem um poder, né, dado por Deus. Né? Na verdade, a Bíblia fala que para o homem Deus deu autoridade, né? E para a mulher Ele deu poder. Né? Então, a mulher ela tem um poder. Né? E a questão da borboleta é justamente por causa da metamorfose. Né? Eu nem sabia que tinha 4, acabei de aprender aqui em off com a pastora Já que são 4 fases. Para mim era só 3, lagarta, casulo e a borboleta, mas tem o ovo também, que é uma primeira fase, eu nem sabia disso. Né? Mas essa metamorfose, né, a gente sugere que é um processo que termina numa fase onde você vai voar. Né, onde de fato você vai cumprir o propósito que você foi feito. Então, para que serve uma borboleta? Para embelezar a natureza, para voar, para transmitir leveza. Né? Então, é isso que a gente acredita que a mulher é dentro do contexto social. Tá certo? Nós, todos cristãos, mas assim, a mentoria com a mulher cristã e com a mulher que não convertida, como é o processo? Legal, sua pergunta é bem bacana, porque quando começou esse processo, quando eu desenvolvi esse projeto, ele não era um projeto alinhado, ele não era um projeto assim para a mulher cristã com exclusividade. Era um projeto que eu disponibilizava para qualquer pessoa, independente de ser mulher ou homem. O fato de eu me tornado especialista em mulher foi por quê? Porque cada homem que eu atendia, o cara ficava bem e ia viver a vida dele. A mulher não. A mulher, quando eu estava na segunda sessão, ela já tinha indicado para 5, 6 amigas. Então as mulheres me procuravam com mais frequência. Então no boca a boca, a cada um homem que eu atendia 10 mulheres. Então eu acabei, em função da repetição ao longo desses 5 anos, me tornando especialista, porque é uma linguagem própria, é um universo diferente do que o universo do homem. E eu costumo brincar que eu me tornei alguém até melhor pelo fato de conviver com esse ambiente, de entender algumas propriedades que as mulheres têm. Eu me tornei alguém melhor em função dessa convivência, vamos dizer assim. Então, assim, o fato de trabalhar com mulheres é isso. E aí, num determinado momento, o Senhor mandou eu parar. Ele falou assim, eu me senti Paulo, né? Por que me persegues? Né? Porque ele falou assim, não, para que você está me atrapalhando. Para porque você está curando coisas que não são para serem curadas. E as pessoas estão se distanciando de me conhecer. Você está me atrapalhando, para. E aí eu entrei em crise, porque aquilo já tinha virado algo assim, uma paixão, né? Eu tava ali, eu sabia que ali tinha o meu propósito. Aí eu fiquei sem entender. Eu falei, desculpa o meu propósito, o próprio Deus me deu parar. Né? Então eu fiquei me questionando, e aí o Senhor foi claro comigo e falou, não, eu quero que você leve essa mensagem para a minha igreja. Eu quero que você converse com as pessoas que já me conhecem, que em solucionando os seus problemas não vão deixar de viver as suas experiências comigo. Pelo contrário, vão viver de uma forma mais intensa. E assim eu fiz. Né? Então por isso que hoje o projeto ele é um projeto exclusivamente para as pessoas cristãs. Né? Não necessariamente evangélica, né? Então eu atendo pessoas católicas, né? Mas porque a linguagem, né, o embasamento do processo, ele é todo em cima da palavra de Deus, né? Então
Para quem não crê, fica até desconfortável hoje. Nem sempre foi assim. E o Senhor foi me levando, foi me trazendo palavras, foi me trazendo, e hoje a gente tem todo um processo embasado na palavra de Deus. Foi refinando, né? Foi refinando. Pensando aqui, né, na parte de mulheres, a sua esposa, ela ajuda nesse projeto, ela tá com você, ela ajuda na administração das mulheres. Como que funciona, né, todo esse mecanismo? Ela tá junto contigo? Como que é isso? Legal. É uma ótima pergunta, porque assim, duas coisas que eu sou bombardeado. A primeira é o fato de ser um homem que cuida de mulheres. Exato. Né? Por quê, né? E a segunda é onde está a sua mulher? Onde está a sua esposa? É a primeira coisa que, né, porque as pessoas têm esquecido de Romanos 19:16. Né? Então a primeira coisa que as pessoas pensam é na maldade. Né? Então por que ela não está com ele? Né? O que será que acontece? O que tem de errado na vida desse rapaz? Né? Então é isso que a gente convive. Infelizmente, o meio eclesiástico tem muito disso. Tem uma crítica interna muito forte, né? Um julgamento muito forte, né? Onde não deveria existir, mas existe. Então assim, a minha esposa, quando a gente casou, eu tenho 13 anos de casado, eu acho. Não pode errar conta, hein? Me perdoa. 13 anos de casado, né? Eu acredito piamente que é isso. Então o que acontece? Quando a gente se casou, eu já tinha muita clareza do meu chamado pastoral. Eu já tinha muita clareza de tudo que Deus tinha para mim. E eu tinha essa clareza desde o dia da minha conversão. No dia que eu me converti, o Senhor me chamou ao pastoreio, né? E aí eu falei para ele, você vai casar com um pastor. E casar com um pastor é assim, assim, assim. Então a gente tem um combinado muito claro do que ela estava, aonde ela estava entrando. Ela não entrou enganada. Né? Então esse foi o primeiro fator. O segundo fator é que quis Deus, embora esse não seja o normal, que ela acabasse através de um desenvolvimento profissional dela, e que aconteceu com a minha influência, né? Porque ela era formada em contabilidade há 10 anos e ela nunca tinha exercido a profissão. Quando eu casei com ela, eu falei assim, você vai sair, vai se trocar, você vai procurar um escritório de contabilidade para trabalhar de graça. Uau. E assim ela fez. E no dia que ela saiu, ela encontrou um colega de faculdade que se formou na mesma época que ela e que tinha escritório há 10 anos, porque o rapaz saiu da faculdade e montou o escritório dele. E ela começou a trabalhar com esse rapaz. Questão de 2 anos ela já estava com o escritório dela. Então hoje ela já tem um escritório super bem sucedido, e é esse empreendimento, vamos dizer assim, que possibilita eu viver tudo que eu vivo hoje. Então, de certa forma, não é muito comum, né? Mas hoje a gente vive essa parceria, né? Então eu tenho vivido esse tempo graças a toda essa estrutura que Deus montou. E dentro desse processo de viajar, mas você abandona o seu lar, né, e tal. Então, para vocês terem uma ideia, meu sogro faleceu na Covid, né? Nós perdemos o meu sogro e nós fomos morar com a minha sogra. Então, quando eu viajo, ela fica estruturada. Ela tem a mãe dela perto dela, ela não muda nada para ela no sentido de estrutura. Então, até isso Deus cuida, né? Então, e eu creio muito, né, na palavra que enquanto você está cuidando das coisas do Senhor, Ele está cuidando de você, né? Então, isso é uma coisa, né? A questão de ela não participar. Por que ela não participa? Porque ela tem que cuidar do escritório, do negócio dela, e hoje para ela se ausentar é muito difícil. Embora eu creio que em algum momento ela vá estar mais próximo, né? Eu acho que é uma tendência muito, muito clara, até porque o Senhor ele vem mostrando, né, coisas novas, né, momentos novos, e eu creio que vai chegar o tempo de ela estar comigo nisso, né? Amém? Assim, perguntando do processo mesmo, né, do processo ali do acompanhamento da mulher, a gente vê que, assim, há vários bloqueios, vários traumas acontecem na infância, na primeira infância, né? E, assim, a mulher que é mãe, né, como que é esse processo, né, isso é tratado também para ela não fazer a mesma coisa com o filho, com a filha, como que é esse processo dela identificar que ela está bloqueando, né, a criança, ou que ela entender que ela já fez isso com a criança, como que ela
pode tratar esse processo para não continuar, né, na criança, esse processo comportamental também que você comentou, né? Legal, assim, vamos separar em duas coisas. Primeiro, o processo de bloqueio, ele acontece na primeira infância, na maioria dos casos. Existem bloqueios que acontecem posterior à primeira infância. É que a primeira infância você está muito mais suscetível a esses bloqueios por falta de referência, porque você não tem outra referência, a única referência que você tem é a ambiência que você vive, você está ali dentro de uma bolha por enquanto. Na pré-adolescência que você começa a sair dessa bolha, começa a ver outras coisas e ter algum comparativo, e também pelo próprio mecanismo biológico da criança, que ela está ali num movimento de sugar a informação numa velocidade absurda, e ela é uma esponja, né? Então por isso que a gente é mais suscetível. Não que só aconteça nesse período, mas a maioria dos casos acontece nesse período, né? Então assim, e o que o bloqueio ele tem como característica? Repetição de modelo. Então, uma criança que foi espancada quando criança, essa criança em algum momento ela vai tomar consciência que aquilo é errado. E ela vai prometer para ela mesma. Vai falar, eu nunca vou bater no meu filho. Só que quando ela tem o filho dela, não raramente, o que acontece? Ela se torna uma espancadora. Então, olha que incoerência. O consciente dela já declarou que ela não seria aquilo. Mas existe uma força maior do que a sua própria consciência que faz com que ela repita o modelo. O que é isso? É exatamente o bloqueio que está gravado no cérebro. Então, a resposta que ela sabe dar em meio àquela situação de estresse com uma criança é a agressão. Então a gente se torna tudo aquilo que a gente odeia. Então tudo que a gente sofre, na maioria dos casos, a gente reproduz esse modelo. E aí, um terceiro ponto que você tocou, como desbloquear uma criança, né? O legal é que a criança ela não precisa de processo de desbloqueio. Na verdade, quando a mãe muda o seu comportamento, automaticamente essa criança ela é desbloqueada, como se nenhum bloqueio tivesse acontecido. Um exemplo disso, nós fizemos uma mentoria com uma mulher, não me lembro agora a cidade, não me ocorre agora, e o que aconteceu? O problema dela era o comportamento do filho, o filho muito fechado, né? Tinha problema de fobia social praticamente, né? E aí ela foi na palestra, ouviu a palestra, foi tocada, teve lá suas experiências, né, e tal, e ela, com uma semana ela me ligou, ela falou assim, Marcelo, meu filho se inscreveu no acampamento da igreja e ele está querendo fazer parte, não sei se do futebol, alguma coisa da escola. Coisas que seriam inimagináveis. E qual foi a minha pergunta? O que você falou para que ele mudasse de atitude? Marcelo, eu não conversei com ele. Olha só. Então, a própria mudança da mãe, em função de ter tratado os seus bloqueios, o seu comportamento na palestra, mudou a atitude dela em casa e isso automaticamente espelhou na reação do menino. Então, você percebe, e essa é a prova que é o cérebro que é o problema. Entende? Essa é a prova. Então, quer dizer, veio uma cura sobre o menino que a mãe nem falou nada. Ela nem estava entendendo direito o que estava acontecendo. Mas algum comportamento que agredia esse menino, que fazia com que ele se sentisse inseguro, a mãe mudou. E a partir desse momento, a reação do menino também mudou. Que é o que a gente comentou, né? De quando a pessoa muda o seu comportamento, ela impacta, exatamente, todo o redor. Porque na verdade, o grande poder que a mulher tem é o poder da influência, não é o poder do mando. Por isso que ela não precisa de autoridade. A mulher não precisa de autoridade, porque ela tem poder de influenciar. Olha só. Né? Então, a atitude, né? Então, dentro do processo Mulheres Blindadas, a gente trata muito comportamental e um dos pontos é a alimentação, né? E aí o que acontece? A mãe começa a fazer o processo, começa a se alimentar de uma forma mais saudável. E eu sempre falo, não force ninguém a fazer o que você está fazendo, porque é um processo teu, é uma necessidade tua. Você não pode forçar ninguém a mudar junto com você, porque geralmente a gente faz isso
querendo que o outro fale para justificar a nossa falha. Exato. Então eu começo a mudar, forço que a pastora Jaque também mude, porque quando ela fala, ela também não faz. Já que você não vai fazer, eu também não vou fazer. Então eu comprometo o outro já na minha falha, né? Então quando eu mudo o meu hábito consistentemente, onde todos os dias eu faço a mesma coisa, eu influencio todo o ambiente. As pessoas vão começar a se questionar, o filho vai começar a se questionar. Então isso aconteceu com meu filho. Meu filho não comia nenhum legume. Nenhum legume. E eu nunca falei para ele coma legume. Do nada ele começou a se servir. Beterraba, começou a colocar. Por quê? Para ele se tornou o quê? Natural. Normal. Então a palavra ela convence, mas a atitude ela arrasta. Verdade. Entende? Então o poder de uma atitude, e lógico, não é só o poder da atitude, mas a consistência ao longo do tempo dessa atitude transforma um ambiente, transforma uma pessoa sem você falar nada. Tanto que eu trato mulheres e falo assim, não, meu marido é muito agressivo, eu se eu for conversar com ele vai me encher de porrada. E aí o que acontece? Essa pessoa começa a ter uma atitude consistente, de boca fechada, mas começa a agir de uma forma a alinhar as suas próprias atitudes. E isso começa a mudar o ambiente e o ambiente começa a mudar esse cara. Um cara que nem abria a boca começa a conversar, começa a pedir conselho, começa a confessar fraquezas. Né? Um homem que tinha que ser forte, por quê? Por que esse homem reage assim? Porque ele também tem os seus bloqueios, ele também tem as suas dores. Né? Que interessante, não é meio pelo muito falar, né? Exatamente. Esse que você comentou da mãe que quando criança foi muito espancada, né? Apanhou muito. E daí ela pode refletir isso nos filhos ou evitar isso de todo modo nos filhos e tem crianças que acabam dominando esta mãe porque ela entende que aquilo ali é ruim, então ela não faz nada, ela deixa a criança crescer do jeito que quer. Solta, Então, né? solta demais. É o extremo, né? Geralmente, tá, mulheres ligadas a uma permissividade comportamental dos filhos está ligada a abandono. Ela foi abandonada, então ela trata as pessoas com permissividade. Ela permite que tudo seja feito porque ela tem medo de perder. Então, para não perder, ela permite. Né? E é muito interessante porque isso já tem a ver com relacionamentos abusivos. Quando a gente fala relacionamento abusivo, a gente já imagina aquele cara forte, com aquela camisa com o umbigo de fora, cheio de pelo no braço, que mete porrada na mulher. Só que, primeiro, relacionamento abusivo nem sempre precisa ter violência física. Né? O abuso ele não é só uma violência física. Segunda coisa, uma pessoa permissiva pode transformar uma pessoa normal numa pessoa abusiva. Olha só. Uma pessoa abusiva não transforma uma pessoa normal numa pessoa permissiva. Porque o abusivo, o abusivo que já é abusivo, ele não consegue lidar com uma pessoa que não seja permissiva. Dá choque, né? Então, na hora que ele começa a se relacionar e aquela pessoa resiste a ele, ele já corre. É aquela coisa do vampiro cheio de sangue. O abusador, ele sente o permissivo. Ele sente aquela pessoa que tem dependência emocional de outras. E aí ele vai lá e escraviza. Mas a maioria dos casos que eu trato são mulheres que tornaram os seus maridos abusadores porque foram permissivas desde o início, porque sofreram perdas na sua infância e com medo de perder davam mais para os seus maridos do que precisava ser dado. Então colocaram ele num pedestal e aí ele se tornou abusador. E quando que isso se revela? Quando essa mulher cansa. Ela fala, estou cansado de fazer e não ter nada. Não é assim, geralmente? E aí o que acontece? Quando ela tenta tirar esse cara desse pedestal, ele fala, epa, o que é isso? Tá doida? Foi você que colocou aqui. E aí o pau quebra. Porque ele não quer perder. Porque ele acostumou com aquele formato de ter tudo. Né? E isso é uma derivação de um bloqueio emocional. Isso não é perceptível, isso não é racional. As pessoas não veem, só veem quando elas ficam fadigadas e cansadas. Que elas vão procurar ajuda, geralmente da amiga, e a amiga fala assim, não, você é trouxa, você para desse cara. Ele te faz de trouxa, você não percebe? Entendeu? E o relacionamento permissivo, ele abre portas para traição. É ele que abre portas para o adultério.
né? Muitas vezes. Não que o adultério só tenha essa forma de entrada, essa porta de entrada, mas uma das portas de entrada do adultério é a permissividade. Eu permito tanto que a pessoa fica liberta, porque assim, o que você tem que entender? Um abusador, ele chupa a uva até a uva ficar só o bagaço. Aí ele quer outra uva. No caso, eu posso fazer o que eu quiser, que ela não vai Exatamente. largar de mim. Então ela engordou, ela envelheceu, eu vou buscar outra, porque eu sei que ela não sai do lugar, eu tenho garantia de que ela nunca vai embora, ela nunca vai me deixar, ela nunca vai deixar de se comportar da forma que ela se comporta. Faça chuva, faça sol, ela tá ali para me servir. Exatamente. Então o abusador, ele tendo as garantias, aí ele passa a praticar atos. E assim, uma coisa importante, sistema dopaminérgico, tá? Então no cérebro existe um sistema de dopamina, que é o sistema de recompensa e é o sistema onde há a percepção de prazer. E é o mesmo lugar que o cérebro, ele, vamos dizer assim, ele absorve as sensações de droga, os vícios, estão todos dentro do sistema dopaminérgico, ok? Então, para que a dopamina de curto prazo, ela continue fazendo efeito, gerando prazer, eu preciso aumentar a dose. Então, o que acontece? Esse cara, ele começa a ter ele começa a olhar o quê? Pornografia. Aí depois ele passa a fazer prática de masturbação. Aí esse cara começa o quê? A conversar com as mulheres na internet. Daqui a pouco ele sai com uma mulher. Daqui a pouco ele sai com duas. Daqui a pouco ele sai com travesti. Porque ele sempre precisa ter novidade para que a dopamina se mantenha no mesmo nível de prazer. O abismo chama outro abismo. É o abismo que chama outro abismo. Exato. Entende? Então nós vemos muitas vezes, né, a gente fala assim, nossa, um pastor envolvido com travesti. A gente se assusta, não se assusta? Processo dopaminérgico. Entende? Porque então, só se olha o lado moral da coisa. Moral, né? E místico, que é pior. Sim. Coloca-se os pastores numa redoma, né? A parte eclesiástica, como se não houvesse o indivíduo em si, né? Exatamente. Claro que o que se espera de uma pessoa com uma autoridade, de um pastor, é que ele seja alguém com uma tratativa moral muito saudável. Né? É o que se espera. Sim. Beleza, não tem problema quanto a isso. Né? Porém, se não acontecer, existe um homem por trás daquele pastor. E aí o que eu trato? Eu trato a mulher por trás da pastora, eu trato o homem por trás do pastor. Eu não trato o pastor nem a pastora. E essa é a dificuldade de um pastor e de uma pastora. Não ser pastor, nem ser pastora no meio eclesiástico. Não tem como. Porque quando você vai conversar com o seu pastor, você vai conversar com o pastor. E aí, no tratamento desse projeto, com as pastoras, elas se despem dessa posição. E elas ficam à vontade como mulheres. E eu já contei que uma parte desse projeto eu falei com mulheres do mundo. Né? E eu me assustei quando eu comecei a tratar só com mulheres, e na sua maioria pastoras, eu me assustei que os problemas eram os mesmos. Olha só. Não existia diferença. A dor é igual, né? Eram os mesmos. Uau. Eram os mesmos problemas. Por quê? Aqueles problemas não tinham nascido no momento que foi levantada a pastora. Esses problemas nasceram lá na infância, lá atrás. Entendeu? Olha só. Gente. E você falou de palestras, né? Trazendo agora um pouquinho do projeto nos lugares. Né? Quem está escutando a gente se pensou assim, poxa, né? Como que eu faço? Como é que o projeto Mulheres Blindadas trabalha? Né? É só palestra? É só mentoria? Não só mentoria, porque mentoria, né? É muita coisa. Evoluciona. É muita coisa. Mas assim, se alguém quiser, né, saber um pouco mais como que funciona, para onde vai, é só palestra, como que é, né? É uma pregação, como que é isso? É assim, as palestras, isso tudo, gente, não foi uma coisa pensada por mim, não, foi algo que foi acontecendo e tal. Então, primeiro, a linguagem, ela não é uma linguagem eclesiástica. Ah, tá. Por quê? Porque a gente não quer levar uma ministração
no formato normal de um culto, porque isso aí os pastores fazem muito bem, alimenta o seu rebanho, não é esse o problema, nós não estamos ali para substituir nada, nós estamos para levar numa outra vertente, nós estamos para conversar numa linguagem que talvez o pastor local nem consiga fazê-lo, porque imagine um pastor local que conhece as suas ovelhas, ele vai falar coisas e aí a ovelha vai achar, ele está falando isso porque ele me conhece. Vai expor minha vida no Ele está falando isso porque ele sabe que eu peco aqui, peco ali. Agora, quando vai um grupo de pessoas completamente estranhas, né, a equipe chega ali naquele lugar e a gente começa a ministrar sobre coisas que não tem o nome daquela pessoa, mas ela começa a se enxergar naquilo, aquilo ao invés de provocar um aprisionamento, acontece uma libertação. Ela fala, poxa, não sou só eu não vivo isso sozinho, não sou só eu que tenho esse problema. E aí faz todo sentido, né? E existe uma coisa muito forte que foi uma das minhas crises com Deus, que eu perguntei para ele, mas por quê? Porque eu nasci numa igreja onde homem cuidava de homem e mulher cuidava de mulher, né? E por que eu preciso cuidar de mulher? Né? Como que as pessoas vão ver, né? E ainda trabalhando dentro de igrejas, como que vai ser isso? E aí o Senhor falou, não, é porque você tem características de pai. E as minhas filhas têm problema de paternidade. Olha isso. Então, tanto é verdade isso, que eu converso com mulheres de 50 anos, pessoas que têm vamos dizer assim, um modelo de comunicação bastante ortodoxa, né, bastante comedida, e ali na mentoria, 1 a 1, ela consegue se sentir à vontade para falar de coisas muito íntimas, muito profundas, né? Então é algo que eu creio que Deus está ali naquilo, né? E acaba sendo algo que é muito emocionante você ver como as mulheres se entregam ali àquele momento e o quanto isso traz de cura para a vida delas. Porque quando elas contam aquilo e elas escutam uma palavra de empatia, falando assim, não, mas isso que você está me falando é normal, tranquilo. Porque se ela estivesse conversando de repente com a hierarquia da igreja, talvez não seria isso que ela ia escutar. Ela disse, como assim, mano? Como você pode fazer um negócio desse? Né? Uhum. E o projeto ele serve para abrir essa janela de ventilação, essa saída honrosa para um pecado que para a pessoa é uma coisa vergonhosa, é uma coisa inimaginável de ela contar para alguém, né? Então a gente tem pastoras que sofrem caladas, né? Que estão na verdade angustiadas e que estão vivendo ali fazendo o seu papel até de pastora, mas destruídas por dentro, né? Carregando um peso desnecessário. E eu não culpo a estrutura da igreja. A gente não está aqui para fazer um papel de crítica à igreja. A gente está aqui para ser só uma ferramenta, né? Então, assim, por que não acontece? Não é problema nosso. O Senhor nos chamou para isso. Então, assim, a gente não se vangloria de, porque... Não, tranquilo, tudo bem. Mas qual que é o nosso firme propósito? É que essa pastora, a partir da cura dela, consiga ensinar as suas discípulas a serem diferentes. E ela também, como pastora, já que teve um grau de empatia com ela, e ela foi compreendida, ela passa também a ver o problema das outras pessoas também de uma forma mais empática, né? Porque assim, o que acontece dentro de um discipulado muitas vezes? Ele acaba sendo superficial. Essa é a verdade, né? Quantos discipulados eu passei que eu saí do mesmo jeito que eu entrei. É mais o estrutural, organizacional? Não, e assim, com todo respeito, e às vezes falta realmente direção de Deus. Às vezes falta realmente buscar, né? Poucos pastores hoje são aqueles que falam, não, volta semana que vem. Eu não tenho nada para te falar hoje. Sabe, isso hoje parece que é vergonhoso. O pastor tem que ter uma resposta. Tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. Não. Como se fosse o semideus. Né? Isso. E ele não faz isso porque ele acha que ele é o semideus. Ele faz isso porque foi a forma que ele aprendeu. Não, eu digo, né? Das pessoas acharem que ele sim, tem seu semideus. Sim. E ele se coloca nessa responsabilidade. Uhum. Né? Porque ele foi educado assim, ele foi ensinado dessa forma. Né? Então, assim, não tem problema não ter o que falar.
Às vezes é melhor você chorar junto com a pessoa do que você falar algo que não vem verdadeiramente do coração. Às vezes é melhor você só escutar. Porque às vezes é porque a pessoa precisa só ser ouvida. Exatamente. Sem julgamentos, né? Eu passei por uma situação, dentro de um contexto de igreja, eu quebrei em 80 mil. E eu tive problemas, né, assim, de como sair da situação e tal, ameaça e tudo mais e tal, enfim. E eu fui procurar os pastores da igreja que eu fazia parte na época. E a única coisa que eu consegui escutar foi: nós vamos orar, Deus vai fazer. Só que não era isso que eu precisava naquele momento. Naquele momento eu precisava o quê? Eu precisava ser tratado como gente. Eu precisava ser tratado como fraco. Sabe? Eu precisava ser tratado como alguém que estava mal. Né? E uma das coisas que a gente prioriza dentro desse projeto é justamente estar empaticamente esperando essa pessoa que está em sofrimento, sem julgar. De forma alguma. Eu escuto coisas que é de arrepiar o meu cabelo. Mas a empatia, a compaixão liberta as pessoas. E elas mudam os seus caminhos. Ela muda a sua história. Né? Uau. Nossa, muito bom ouvir isso, viu? Amém? Gente, então assim, eu queria agradecer, né, mais uma vez aí, pessoal da Brasil para Cristo, pastora Jaque, né, que... antes eu queria fazer uma pergunta para a pastora Jaque. Opa. Uma pergunta para a pastora Jaque. Pastora Jaque, conta como foi o evento lá, Mulheres Blindadas, porque você tem assim vamos dizer assim, o privilégio de contar de dentro, né? Hoje você faz parte da equipe, mas quando a gente conheceu você não fazia. Conta um pouco dessa experiência. Eu costumo falar para as pessoas que é um divisor de águas. Antes do Mulheres Blindadas e depois dos Mulheres Blindadas. Então, muitas mulheres ali foram tratadas. Teve questão do peso, teve da mãe que, poxa, eu não posso fazer isso para minha filha. Poxa, tipo, de ver ali a versão mãe dela e falar assim: eu não quero, não vou mais ser assim. Pessoas de esposas. Então, foi como se cada um olhasse para dentro de si e visse assim: nossa, se eu continuar assim, né, vai dar errado. Então, hoje essas mulheres estão em busca. Eu não estou no tempo, tá tudo bem, porque eu estou na igreja, porque eu trabalho, eu pago minhas contas, eu vou aos cultos, tá tudo bem. Mas não é assim. Não tá tudo bem. Sempre tem algo a ser tratado. Então eu vejo assim, essa abertura que foi olhar para dentro de si e falar assim: não, eu tenho mais para fazer, tenho alguns itens para alinhar, e foi muito bom isso. Muito bom. Legal. Aquela mensagem: o jogo não está ganho, né? O jogo não está ganho. Nem perdido. Nem perdido, que é mais importante ainda. Nem perdido. Mas isso é muito gratificante, porque você ajudou alguém, digamos assim. Essa pessoa hoje é uma mãe melhor, hoje é uma esposa melhor, né? Hoje é uma filha melhor, né? E assim a gente vai evoluindo. Legal. Falar um pouquinho também, que eu lembrei agora, da parte comportamental de relacionamento, né? Que é algo que a gente conversa bastante, a gente fala bastante, que existem alguns padrões de comportamento quanto às versões, né? Como a pastora Jaque falou, né? E a gente recebeu de Deus, e como que é o nome do livro da Leoa? Despertar da Leoa. É o Despertar da Leoa. Aconteceu um negócio tremendo com a gente nesse sentido, que foi assim: eu tive uma visão comparativa do leão e a leoa, né? Então tudo que a gente falava, tudo que a gente acabava, vamos dizer assim,
comparando, a gente usava esse modelo. E aí um dia eu ouvi falar desse livro, né? E quando eu fui ver o conteúdo desse livro, era exatamente ou grande parte do que a gente já falava, né? Então isso prova como Deus está se revelando em muitos lugares de uma mesma forma, né? Então esse momento é um momento de restituição das mulheres, né? De reposicionamento dela como mulher virtuosa. Então, então nesse sentido, a gente fala muito de relacionamento. Então, como se relacionar com filhos, como se relacionar com o cônjuge, sobre a vida sexual, né? E aí tem um ponto muito interessante da vida sexual, que as mulheres, elas se assustam um pouco, porque no meio da palestra eu pergunto assim: você é obrigada a fazer sexo com o seu marido? E a maioria fala: não sou obrigada a fazer sexo com o meu marido. E aí eu pergunto: você é obrigado a amamentar o seu filho de meses quando ele está em fase de amamentação? Sou obrigado. E aí a pergunta é: qual é a diferença entre a responsabilidade de ser mãe e a responsabilidade de ser esposa? A família disfuncional, porque tem muitas mulheres que quando chegam à maternidade, ela coloca o filho e esquece. Exatamente. Assume só esse papel e esquece dos outros. Sim, nossa, tem quantos assim que a gente vai entender que a criança dorme com a mãe lá até tá com 8, 10 anos, dorme com a mãe, e o pai dorme na cama da criança, no quarto da criança. E nossa. Exatamente. E algo que a gente fala que é muito legal, que assim, a questão sexual, ela é uma questão que a mulher está matando o seu marido. Porque existem já pesquisas e estudos que um homem com uma prática sexual menor do que 2 vezes, 4 vezes ao mês, ele tem 20 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Então você que não faz sexo com o seu marido, além de você estar contrário à palavra, você está matando o seu cônjuge. Por quê? Porque a probabilidade de ele ter câncer de próstata é muito alta, né? E isso para mim é algo que choca. E a mulher, ela começa a entender isso de um ponto de vista que talvez ela nunca tenha percebido, né? Porque eu não acho que a mulher, ela faz isso de propósito. É que o sexo para a mulher é visto de uma outra forma do que para o homem, né? A mulher é auditiva e o homem é visual, né? Então a mulher, ela precisa escutar coisas para que ela sinta vontade, e o homem, ele precisa ver coisas, só de ver ele já sente vontade. Então são 2 padrões diferentes, e a falta de comunicação no dia a dia, de disposição de ambos de equilibrarem, equacionarem essa conta, acabam trazendo às vezes uma abstinência perigosa, que está lá na palavra, né? Não ser parte do seu marido, a não ser que seja para jejum, para oração, para que não haja pecado, né? Então, se a própria palavra já fala, tudo que está na palavra é importante, é muito importante, né? Então, são pontos que a gente fala. Então, a parte comportamental é algo bastante forte, né, nos nossos eventos e principalmente na nossa mentoria. Eu queria falar com você que se interessou por tudo isso que a gente conversou aqui, quer saber mais. Então nós temos o nosso Instagram, que é mb.mulheresblindadas, tá? Então lá é uma das formas que você tem de entrar em contato conosco, né? E nós temos também o nosso Instagram, que é o nosso YouTube, que é MMEVC, é isso? Isso. MMEVC, que aí são 2 projetos que a gente tem, um com foco empreendedor e outro que é o Mulher Blindada, mas ali vão estar ali os nossos vídeos desse projeto. Então, se você quiser assistir esse projeto, esse vídeo, você vai no MMEVC, tá? Isso. As lives. Isso, só corrigindo aqui. Eu falei MMVC, mas na verdade no YouTube é MMVC _. Sim. É que o Instagram é MMEVC. Sim, né? Legal. Então, se você tiver interesse, e todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos em live falando um pouco desses assuntos, e nós respondemos perguntas ali. E vamos ter um tempo, e a gente tem, toda semana a gente tem um tema, né? E você também pode colaborar com o tema que você quer ouvir. É só ir lá no nosso story, tem lá, em alguns momentos aparecem lá
a possibilidade de você sugerir o tema, ok? Marcelo, me ocorreu aqui uma questão que eu acho que é importante Questão de ordem. Falar. A gente comentou um pouco sobre a questão de alimentação, né? Uhum. E falando da questão comportamental, por que dentro da mentoria é tratada essa questão alimentar? Qual que é o sentido? Legal. Existe uma diferença entre governança e disciplina, né? A disciplina, ela é um mecanismo do cérebro onde por repetição e padrão o cérebro se acostuma e ele se alimenta dopaminergicamente daquelas atitudes. Então, por exemplo, vou fazer academia. Então, quando você faz academia, é liberado uma série de hormônios de prazer e de boa sensação, onde o cérebro ele pode viciar naquilo. Então, eu posso ser um viciado em exercício e isso não é ter governança. Então, a disciplina não é necessariamente uma governança. A governança é quando a minha mente determina o padrão comportamental que eu vou ter, a rotina comportamental que eu vou ter. Por quê? Porque quando eu não faço, aquilo não me faz mal. Agora, ao invés disso, quando eu tenho a disciplina, quando eu falto, aquilo me faz mal. Porque é como se eu tivesse errado, né? E isso não é governança, né? Então, por exemplo, açúcar faz mal, então eu vou comer tudo sem açúcar. Isso não é governança, isso é disciplina. Agora você pode de vez em quando acordar e falar, não, hoje eu vou tomar uma xícara de café com açúcar. Por quê? Porque eu quero, porque eu posso. Foi para a liberdade que Jesus me libertou. Então não existe uma amarra que te leva àquele comportamento. Você é livre. Você pode tanto tomar com ou tomar sem. Você apenas escolhe tomar sem. É uma escolha todas as vezes que você for tomar. Então é a mesma coisa que você fala assim, eu quero ter liberdade geográfica. O que é liberdade geográfica? É eu poder morar em Londres, mas escolher morar em Jaguariaíva. Eu não preciso necessariamente optar por usar a minha liberdade, mas eu preciso ter consciência que eu a tenho. E no momento em que eu quiser valer dela, eu aciono. Então isso é governança. Agora, quando eu me obrigo a algo, isso é disciplina. E a disciplina pode ser uma etapa anterior à governança, embora eu não acredite. Eu acho que dá para você acessar a governança direto sem passar pela disciplina. Entende? Que é o quê? O autoconhecimento, conhecer os seus padrões, ter as motivações certas para fazer todas as coisas. Então o conhecimento, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então o conhecimento da verdade é que te leva para a governança, né? Embora a disciplina é algo positivo, dependendo das coisas que você busca. Então uma pessoa que, por exemplo, que está obesa, vai morrer de obesidade, né? Está mórbido, né? E aí ele consegue, através da disciplina, emagrecer, top. Mas precisa ver se depois ele consegue passar para a governança. Porque exatamente. Exatamente. Então por isso que trabalhar o caminho já indo para a governança, e aí é por isso que a gente trabalha a questão alimentar. Por quê? Não tem dopamina em comer alface. Você vai comer alface porque você quer comer alface. Então não existe dopamina. Então por não haver nenhum efeito dopaminérgico, então a alimentação ela é escolhida como desafio justamente porque é o comportamento mais repetido da sua vida, se a gente considerar que beber água faz parte da alimentação, né? E não tem efeito dopaminérgico. Então se você conseguir controlar a sua boca, você consegue controlar tudo, né? Então dentro do meu processo eu perdi 40 quilos em 2 anos e pouco, exatamente cumprindo todos os dias o que eu me propunha, mas 2 vezes por semana eu comia o que eu queria. Então isso é governança. E hoje, como eu já não estou em busca de perda de peso, hoje é mais ou menos um controle, então hoje, se eu achar que eu deva comer alguma coisa por qualquer outra razão, que nem quando eu estou fora de casa, geralmente a gente dá uma flexibilizada. Por quê? Porque você está com outras pessoas, porque você está em um ambiente que você não controla, muitas vezes, você não está na sua casa, né? Então isso não me faz sofrer. Quando eu volto para casa, eu volto ao meu costume, à minha rotina normal, tá? Então por isso que a gente usa a alimentação como base do desafio de mudança de hábito,
Ok? Respondido, meninas? Sim. Tudo respondido. Ok. Perguntas. Então, gente, quero agradecer mais uma vez, agradecer o Juliano, que é o homem por trás das câmeras que nos ajudou hoje, né? O homem de Deus aí, que Deus abençoe a vida dele, a família dele, o filho que está por vir, né? O filho que já está aí, e que ele seja muito abençoado. Gente, muito obrigado por você estar aqui conosco, espero que você esteja assistindo os próximos episódios, tá bom? E se precisar de qualquer informação, fale conosco no direct lá no Instagram, que nós respondemos você. Se precisar conversar comigo, peça para o pessoal da equipe o meu WhatsApp, a gente conversa, não tem problema nenhum, tá bom? Deus abençoe e que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.